Uma das características dos esportes é a sensação de justiça, de que todo mundo está no mesmo nível e os competidores têm chances iguais. Mas como todos sabemos, às vezes percebemos que nem sempre é assim. Hoje vamos listar 10 figuras do esporte que toparam desafios sem notar que estavam entrando numa fria. Vamos lembrar 10 vezes em que alguém foi sacaneado e perdeu algo que merecia por circunstâncias injustas fora do seu controle ou por uma das partes envolvidas em ignorar as regras. Então já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão as 10 maiores ciladas do MMA. Número 10, Bob Meyrowitz contra Nevada. Há um porém em quase tudo que envolve esse caso e por isso mesmo ele foi parar nessa posição. No fim da década de 90, Bob Meyrowitz e a SEG estavam sangrando dinheiro tentando manter o UFC de pé. O executivo de TV, Leo Hindery, disse a Bob que o esporte precisaria ser sancionado em Nevada para que tivesse o apoio das vendas de pay-per-view. Então, em abril de 1999, Meyrowitz e a companhia estavam prestes a se apresentar à Comissão Atlética do Estado de Nevada. Dali em diante, as coisas ficaram obscuras. Numa entrevista que mais tarde foi retirada da transmissão pela CNBC, por ordem da equipe jurídica da ZUFA, Bob revelou que ficou sabendo antes da reunião que a comissão votaria a favor do MMA. Mas à meia-noite, Meyrowitz recebeu um telefonema orientando a cancelar a reunião no dia seguinte, porque um dos comissários seria contra, Lorenzo Fertitta, futuro proprietário do UFC. A ZUFA soltou um comunicado contradizendo essa versão e disse que a edição feita pela CNBC fez com que parecesse que Fertitta tinha de alguma forma atrapalhado a votação. E assim, no dia seguinte, ele comprou o UFC, sabendo que a comissão de Nevada sancionaria o MMA, e foi assim que todo mundo ficou rico. Mas nenhuma votação estava programada, era só uma reunião exploratória. Na verdade, Fertitta e outros comissários começaram a frequentar regularmente eventos do UFC e a criar relacionamentos com o pessoal do Ultimate depois disso, na tentativa de aprender mais sobre o esporte. Houveram boatos de que a SEG pediria uma votação no verão, mas o pedido simplesmente nunca aconteceu. A imprensa na época alegou que não havia apoio suficiente para o MMA em Nevada e havia vários membros que não estavam 100% convencidos da ideia e nunca houve qualquer indício de que um deles fosse Lorenzo. Fertitta acabou se desligando da comissão para assumir a posição de presidente do State Casinos em agosto de 2000. Meses depois, em janeiro, Meyrowitz de fato vendeu o UFC para Lorenzo e seu irmão Frank, mas vale citar que a ZUFA trabalhou ativamente na campanha pela sanção do MMA por 7 meses, tendo apoio até de John McCarthy para convencer a comissão antes que o MMA fosse liberado em Nevada. Sim, a relação Fertitta com a comissão certamente os ajudou quando chegou a hora de votar, um ano depois que ele trocou de lado, e algo misterioso obrigou Meyrowitz em 2000, antes que fosse tarde demais. E por mais que pareça uma bela história sombria, a ideia de que Lorenzo arquitetou tudo isso em abril de 99 não se encaixa. Dito isso, seja lá por qual motivo Bob desacreditou da aprovação da Comissão de Nevada, isso fez perder tempo precioso que poderia muito bem ter salvado seu negócio junto à organização. Número 9, Mike Goldberg pelo UFC. Hoje em dia, a lealdade não significa nada. De 97 a 2016, Mike Goldberg era a voz do UFC, desde antes de muita gente conhecer o esporte. Ele fazia parte da instituição. Mike e Joe Rogan juntos eram peças fundamentais na beira do octógono, eram parte do show. E por isso, quando a nova direção WME e MG, sem qualquer cerimônia, expulsou Goldberg do UFC em 2016, depois de 19 anos narrando, todo mundo foi pego de surpresa. Principalmente porque o cara sequer teve tempo de se despedir na transmissão final no UFC 207. Segundo Mike, não houve qualquer comunicação ou explicação. Ele simplesmente estava fora. Uma semana depois, Goldberg quebrou o silêncio e deu seu adeus com um post no Twitter, citando até nosso parceiro Tommy Tunhold. O locutor então migrou para o Bellator em junho seguinte, onde permanece até hoje, considerando o tempo pelo qual ele foi peça essencial nas transmissões do UFC e depois supostamente recusar uma proposta para trocar o UFC pelo WWE. É um absurdo dispensar o cara. Apropriado o cara teve. Era o mínimo. Volta, eu vou pausar pra voltar. E depois supostamente recusar uma proposta para trocar o UFC pelo WWE. É WWE, amigo. Desvalorizado. Nem um adeus apropriado o cara teve. Era o mínimo. Ele foi sacaneado e nem pôde encerrar seu trabalho no UFC da forma que merecia. Número 8, Kevin Randleman pelo Alabama. Não importa quantas vezes você vê essa luta, é sempre ridículo ver o que aconteceu. Voltamos ao fim da década de 90, o UFC 20. Kevin Randleman e Les Rotas se enfrentavam pelo título vago dos pesados em Birmingham, Alabama. A luta era julgada como um todo, não tinha sistema de pontuação por round naquela época. Os juízes simplesmente decidiam quem eles achavam que vencia. Tô com a fome. Quem faz quentinha aí, ou pastel? Pô, me liga aí, na moral. Cheio de fome. Os 21 minutos de luta
luta, os outros 5% do tempo gasto durante as 6 tentativas de queda bem-sucedidas de Randleman convenceram 2 dos 3 juízes a darem a vitória para Ruther. Não importa em que era a luta aconteceu, não há como enxergar a derrota de Randleman nesse combate. É um dos resultados mais ridículos da história do MMA e Kevin foi esculhambado, se ferrou. Foi mais um produto daquele tempo e daquele estado que não fazia ideia do que representava uma vitória no MMA numa época que o esporte se desenvolvia. Mariotz ainda teve a cara de pau de dizer que tinha sido uma das melhores lutas que ele já tinha visto. Kevin entrou numa fria, ele acabou se tornando campeão na luta seguinte quando bateu Pete Williams no UFC 23, depois que Bass se aposentou e abandonou o título, mas aquela era para ser sua primeira defesa de cinturão e não sua segunda chance pelo título. Número 7, Ian McCall e a matemática. Esse cara tinha tudo para ser um astro do UFC. Ele era talentoso, carismático, dava boas entrevistas, fazia barulho nas redes sociais, ele tinha tudo que era preciso. Mas 8 anos depois de sua estreia, ele acabou ficando conhecido pelo azar que atormentou sua carreira. Tudo começou quando ferraram com ele logo na estreia no UFC contra Demetrius Johnson, na semifinal do torneio peso mosco. Depois de uma luta apertada, DJ ficou com a vitória na decisão dividida, mas alguém pulou a segunda série e contou os cartões de pontuação de forma errada. Era pra luta ser declarada... Burro! Ai, que burro! 2-0 pra ele! Empate. Ao invés disso, rolou uma revanche com Johnson vencendo de forma unânime. Era fácil dizer que ele teve uma segunda chance e estragou tudo, mas vencer um round contra um dos melhores de todos os tempos é uma missão bem diferente do que ter que vencê-lo por 3. Sua carreira começou ali e só cresceu. Se ele tivesse vencido e se tornado campeão dos moscas, sabe Deus as portas que poderiam ter sido abertas a ele. Melhores treinos, companheiros de treinos, patrocinadores, DJ fechou com o Xbox por um tempo. Aquele round poderia ter mudado sua carreira, mas vamos morrer sem saber, porque alguém faltou a aula de matemática. Número 6, Tom Lawler pela ousada. Nessa ousada cagou legal, por conta de um teste fora de competição feito em outubro de 2016, Tom Lawler pegou um gancho de 2 anos e 2 meses antes do término da suspensão, o UFC demitiu o cara. O crime, 17 picogramas de ostarina. A palavra picograma ficou famosa depois que Jeff Nowitzki e o UFC transferiram o céu e a terra de Nevada para Califórnia só para fazer a disputa de cinturão de John Jones acontecer no UFC 232. Rolou uma conversa fiada de que a quantidade da substância proibida no organismo de Jones era tão pequena que não melhorava sua performance. E olha que Jones tinha mais do que 17 picogramas. Mas e a palavra ostarina? Essa é a droga pela qual pelo menos 9 lutadores foram suspensos desde o doping de Lawler, que só recebeu suspensões de 6 meses após novas políticas e descobertas de teste que consideravam seu uso acidental devido ao traço em seu sistema. A ousada divulgou um comunicado meia-culpa, dizendo que Lawler recebeu a sanção padrão da época pela violação anunciada em 2017. Se esse caso acontecesse hoje, o lutador poderia ter pego uma suspensão mais branda e teria a chance de contestar um árbitro independente para determinar sua pena final. No fim das contas, desculpa nenhuma da ousada trouxe de volta 1 ano e meio de carreira que foi jogado no ralo. Número 5, Nate Diaz pelo UFC. Ninguém aqui tá dizendo que os irmãos Diaz são caras fáceis de se lidar, mas Nate foi ignorado e mal pago por muito tempo. Ignorado. Pra quem não tá ligado, Nate ganhava 20 antes da luta contra Conor. 20 mil dólares só pra lutar e mais 20 mil dólares se ele vencesse. A única razão pela qual ele foi capaz de negociar um valor maior naquela luta é porque o UFC estava desesperadamente precisando de alguém para enfrentar o astro que McGregor já era. Antes disso, apesar da luta contra Ben Henderson pelo título e apesar de ser destaque em 5 eventos televisionados na Fox, Dana White nunca se convenceu de que Nate era um potencial astro até o UFC 196. Nate Diaz is not a needle. I love Nate Diaz. Nate Diaz is actually one of my favorite kids. Hoje, todo mundo sabe que Dana estava errado, mas o pesadelo que era o contrato de 8 lutas que Diaz tinha assinado antes da luta com Ben Henderson em 2012 não tinha nível nem de um atleta mediano. E por isso, Nate ficou com a impressão de que poderia renegociar os termos do acordo depois da luta contra Brandon, algo que o UFC não fez. Ele tinha bolsas entre 15 e 20 mil dólares, e se você considerar a expressividade que ele tem hoje na MMA, é bizarro notar o quão pouco ele estava faturando naquela época. Claro, sua rixa com o UFC contribuiu para popularizar seu personagem indomável e rebelde, mas dadas as circunstâncias, pode ter certeza que ele tinha preferido o dinheiro. Número 4, Guy Mezger pelo Pride. Isso é provavelmente o mais perto que se pode chegar da famosa cilada do Pro Wrestling. E tudo aconteceu no Pride contra o então Pro Wrestler Kazushi Sakuraba. Era a rodada de abertura do Grand Prix de 2000 e uma das lutas mais importantes da história da MMA estava para acontecer nas quartas de final, desde que Royce e Sakuraba vencessem naquela noite. Royce enfrentar Nobuhiko Takada enquanto Kazushi estava de frente para Guy Mezger, que foi para o Japão chamado de última hora com uma lesão. A única razão pela qual ele aceitou lutar lesionado foi o acordo de que a luta duraria apenas 15 minutos. E
nenhum segundo a mais. O combate não foi lá essas coisas, mas o fato é que Mesgen foi nitidamente o vencedor daquela noite, e por isso foi uma surpresa quando os 4 juízes apontaram a luta como empate. Mais estranho ainda foi quando os oficiais do Pride anunciaram um round de desempate. Parceiro de treino na Lions Den, Ken Shamrock perdeu a cabeça e ordenou que todo mundo do time deixasse o ringue. Sakuraba acabou anunciado esse eu vencedor respeito. daquele ano. Ele e Royce protagonizaram uma das Ken lutas mais Shamrock. representativas da história do MMA. Ou Ken Shamrock. Pobre Mesgen. Número 3, Mark Hunt por Brock Lesnar no UFC. Coitado do Hunt, uma das maiores vitórias do grande UFC 200 foi o retorno do viking bombado Brock Lesnar contra o queridão da galera Mark Hunt. O acordo tinha sido fechado apenas um mês antes da luta, e então o UFC fez com que a USADA ignorasse a regra sobre testar o lutador por ao menos 4 meses antes da luta. Não se preocupe, Hunt, Brock tá limpo, relaxa, pois é, limpo igual fralda de neném. Brock voltou bem e venceu na decisão usando seu ground and pound, mas não acabou por aí. Foi revelado que a montanha de músculos tinha caído no doping 2 vezes em testes separados por bloqueadores de estrogênio. Um no teste feito antes e outro na noite da luta. O confronto virou um no contest, sem resultado. Lesnar pagou uma multa de $250 mil e pegou uma suspensão de 1 ano, mas ele anunciou sua aposentadoria do MMA e voltou pro WWE. Isso! Mesmo que ele já suspeitasse do doping do rival e tivesse noção de que isso podia acontecer. Esse cara gastou anos na carreira enfrentando e reclamando de lutadores dopados. Josh Barnett, Alistair Overeem, Ben Rothwell, Antônio Pezão, mas esse caso era diferente e Mark queria fazer justiça, exigindo que o UFC lhe transferisse toda a bolsa de Brock. Quando eles ignoraram a ideia de Hunt, o neozelandês levou todo mundo, Lesnar, Dana White e UFC, ao Tribunal Civil por extorsão, fraude e obstrução de competição leal. Ele foi pra cima dos caras, mas infelizmente para Mark, o juiz jogou o caso no lixo. A maioria das acusações foi descartada e uma decisão final concedeu a Hunt absolutamente nada. Pensa num cara que se deu mal. No fim de abril, Mark planejava entrar com um novo processo contra o UFC, mas ainda não se sabe o que pode ser. Número 2, Daniel Cormier por John Jones. John Jones sacaneou Daniel Cormier de diversas formas, o cara nasceu para isso. Para começar, por 2 vezes a luta entre eles teve que ser remarcada por causa de Jones. Uma por lesão e a outra 3 dias antes do UFC 200, quando John caiu no doping, forçando DC a enfrentar Anderson Silva. Não se esqueça que Jones bateu Cormier 2 vezes lutando. A primeira vez foi de boa, mas a segunda foi de forma brutal, tornando a reação pós-luta de DC um meme eterno, sendo que dias depois o resultado foi revertido devido ao novo doping. Teve a pancadaria na coletiva de imprensa, as trocas de farpas na internet, mas o mais importante nisso tudo é como Jones interferiu de forma direta no legado de Cormier. DC conquistou o título dos meio pesados depois que Jones foi retirado do posto de campeão por conta das confusões que se envolvia fora do cage. E apesar de derrotar Alexander Gustafsson, Volkan Ozdemir e Anthony Johnson por 2 vezes durante seu reinado, o fato de Jones tendo vencido levou muita gente a injustamente diminuir o peito de Cormier na categoria dos meio pesados. Ele não era o campeão de verdade. Qualquer outra era que não tivesse John Jones, DC seria o maioral. E embora ele tenha feito história também nos pesados, ele sempre vai lidar com a sombra de seu maior rival. Número 1, Michael Bisping por Vitor Belfort. Muita gente se beneficiou da era da terapia de reposição de testosterona, que teve início no meio da década de 2000 e só terminou em 2014, quando Vitor Belfort quase acabou com a vida de 3 lutadores, turbinado pelo uso do TRT e com níveis elevados de testosterona, que levaram a comissão de Nevada Me a fala o banir que é veneno. TRT. Mais de longe, o lutador que mais Eu não falou sei o com que isso que foi é Michael TRT, Bisping, eu quero que saber. sofreu com descolamento de retina causado pela pernada de Belfort no UFC São Paulo. Caras como Luke Rockhold e Dan Henderson, que por acaso também era do clube do TRT, também sofreram com a fúria do fenômeno, mas essa lesão de Bisping acabou fazendo com que o lutador perdesse o olho de verdade. Um preço alto a ser pago só para que Vitor Belfort, de 35 anos, voltasse a lutar como se tivesse 19 de novo, ignorando seu doping no passado, que era provavelmente o maior culpado dele precisar fazer o uso do TRT. Quando o Michael começou a ter problemas sérios no olho, ele foi forçado a se aposentar em 2017. Você pode até dizer que ele já estava de saída do esporte mesmo, mas isso foi só 1 ano e meio depois da conquista do título dos médios. E por causa do chute de Belfort, ele não teve escolha. Goste você ou não de Bisping, a verdade é que essa foi a maior cilada que alguém já caiu no MMA. E aqui vai um salve para Tommy Turbold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter. Não vai seguir nada não. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou Não vai nada. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Nós teremos... Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí, não tô nem aí.